tive a oportunidade de trabalhar com o Antônio Russo, um advogado, que manteve o escritório mais conhecido e de grande ressonância, os trabalhos feitos pelo Antônio Russo. Ele era um homem de muita capacidade, um homem determinado, um lutador, vencedor, e gostava de política, fez política, foi deputado federal, esteve atuando na política da cidade de São Caetano do Sul. E eu, convivendo com ele, era advogado, na minha profissão, entendi que deveria também seguir essa trilha do Antônio Russo. Foi aí que as coisas políticas aconteceram na minha vida. Quer dizer, eu me espelhei, o meu, vamos chamar assim, ídolo, o Antônio Russo, advogado de São Caetano do Sul, meu amigo, que faleceu, que eu tenho muitas saudades. Eu já fui ao partido, o primeiro partido a me filiar foi o MDB. O MDB. Foi um momento histórico da minha vida, eu devia estar com uns 25 anos, mais ou menos, e eram os líderes da resistência democrática brasileira, então eu me senti muito feliz em poder estar atuando no MDB, logo depois da Revolução, os militares se afastaram, teoricamente, do poder, então eu estava atuando politicamente no PMDB. Isso me fazia muito feliz, eu participava das reuniões, estava pegando experiência, aprendendo coisas. O MDB foi o início das minhas atividades, vamos dizer, de participação na política. Não foi como governador a primeira vez. A primeira oportunidade que eu tive foi a pedido deste moço que eu estou dizendo, Antônio Russo. Ele era candidato a prefeito, acho que era 82, 86, não estou me recordando bem agora, e precisava, ele me deu a oportunidade de conduzir, orientar ou participar da programação, do programa da campanha dele. Era como se um dirigente da campanha do Antônio Russo. E eu então precisava lá preencher os quadros de candidatura e eu me lancei candidato, ou o partido me lançou candidato a vereador. No 82, 86, eu realmente não me recordo agora. E eu lutei mais, me preocupei muito mais para eleger o Antônio Russo prefeito do que praticamente com a minha campanha de vereador. Então a primeira disputa foi para vereador e ganhou na minha frente o Adalto Campanella, por uma diferença muito pequena de votos. Eu quero confessar com toda sinceridade que eu fui pouco à rua, fiz pouco trabalho, eu foquei os meses de campanha na vitória, esperando a vitória do Antônio Russo. Foi aí que eu fui candidato a primeira vez. Depois eu fui candidato a governador do estado de São Paulo. No período em que concorreu e ganhou as eleições, que é 2006, o José Serra. Eu fiz debates, também fiquei muito contente em poder participar de debates, debates com o próprio governador Serra, candidato, estava presente o Plínio Sampaio Arruda, estava o Quércia, o Mercadante. Nós fizemos um debate muito interessante, foi uma coisa marcante na minha história pessoal, na TV Gazeta, todo mundo assistindo, e caiu para mim naquela época a pergunta sobre segurança. Eu fiz uma série de considerações, está gravado, isso deve estar no YouTube, e sobre segurança naquela oportunidade, coisas que eu penso até o dia de hoje. E eram parece que 16 candidatos, eu fiquei em 7º lugar, isso me orgulhou muito, mesmo não tendo nenhuma estrutura, como tem outras candidaturas tradicionais dos políticos, que eu chamo de profissionais, né? Bom, olha, eu quero dizer a você que nós estamos, eu tenho esse sentimento, que nós estamos numa fase de transição. Em tudo, a terra, o ambiente, os espíritos, seja o que for, estão sempre em evolução. Penso que nós estamos, as ruas comprovam, os movimentos sociais, como estão se comportando hoje os próprios sindicatos, etc. Nós estamos terminando, é um período de transição, estamos terminando uma fase no Brasil. Então, imaginar que as experiências do passado podem me servir para hoje, são informações, mas não aquelas experiências. Eu tenho informações e que gostaria de iniciar, ser partícipe do início, como fui do MDB, né? Iniciava o povo no poder, não mais os militares.
Então eu tenho essa impressão de que encerra, eu não quero dizer assim, você tem experiência, eu não quero a experiência do passado. As informações que a vida me dá, de todos os setores, não só da política, é importante para os atos que eu... Mas está encerrando um período político, no meu ponto de vista, iniciando um outro, em que o homem que se lança para a atividade política não é um homem que traz marcas da política do passado. Ele tem que ser muito claro, ele não tem que fazer um tipo, porque todos os homens têm vaidades, paixões, interesses, todos os homens têm medo, assim como eu, como todos os homens, como todos os seres humanos. A política anterior era um homem poderoso, servil, era um Getúlio Vargas, um Kubitschek, era pessoas que, a mídia, que os marqueteiros fabricam e depois não dá nada certo. Eu penso que nós temos que ser agora, esse novo período, por causa do período de transição, esse novo que inicia, uma relação mais humanizada. Eu tenho fraqueza, tenho vaidades, como disse, paixões, interesses, o que for, e ser muito transparente. Então eu só não queria deixar aqui nesse depoimento que as experiências, que eu quero trazer alguma coisa do passado. Eu quero trazer as informações, e a palavra experiência é as informações que eu trago, sim, mas vivenciar de braço dado com um novo período daqueles que se apresentam como candidato. Um novo período. Mostrando que tem fragilidade e que se não houver a união, até sempre se fala uma coisa muito que eu acho engraçada, que a união não faz só açúcar, ela faz a força. Então eu imagino que a palavra não só união, mas assim, ser participante, aqueles que eu vou representar, que alguém, um político novo vai representar, que façam uma comunhão, que façam as coisas junto, que o povo também não espere de um herói, porque não tem nenhum herói, mas que o povo possa estar junto e este novo político aceite a participação realmente do povo. Agora, aquela história de ser político para tomar tudo, roubar, pegar, fazer, sentir onisciente, onipotente, onipresente, trocar chuteira de bico do bolo, de capotão, cachaça, conversa, cesta básica, dentadura. Poxa, isso está terminando, está na cara que está terminando. Então, se você quer realizar, não é o prazer de conquistar coisas materiais para aquele que se oferece como político, mas é o prazer de ter realizado, fazer a história, ser partícipe da história, deixar alguma marca. Eu penso de coração que este momento está. Porque há uma mudança entre multidão e povo. Nós estamos chegando num período, esta é a transição, leva a multidão para ser povo. Diz Le Bon, um pensador francês, que a multidão segue grito. Seja o grito de um herói que se fabrica, ou que nasce por uma circunstância de necessidade social. Um Lula, um sei lá quem, pronto. Então, não é pelo grito que deve ser conduzida a multidão, mas povo, é partícipe, conhece a sua história, o seu ambiente. Então é povo interagindo com aquele que vai ser o representante deste mesmo povo. O político que se oferece para se doar, não para tomar. Até porque o povo também não vai deixar mais ninguém tomar nada. Espero isso do povo. Olha, eu estou hoje numa dúvida muito grande. É a primeira experiência no parlamento. Gosto do parlamento, falo as coisas que eu penso. E vejo numa cidade ainda provinciana, que muitas vezes quando você fala, você começa a ser rotulado de um maluco. Então, isso é natural. Quando você quer se expressar de maneira diferente. Então, isso fica lá um pouco difícil para dizer hoje, se eu tenho mais uma tendência, estou passando essa experiência. Agora, a vida de quem foi vender com a mãe, roupa na rua, que teve no comércio, com loja de imóveis, barraca na feira. Meu pai foi comerciante, pessoas humildes. E eu conquistei algumas coisas. Criei meus 4 filhos, tenho lá uma outra atividade, e que eu acho que me realizei como alguém que vai empreender e realizar. Eu estou realizado pessoalmente, assim. Então, a princípio, gosto do legislativo, mas vejo que talvez possa contribuir também com a experiência, aí sim, a experiência no trato das coisas de empreendedorismo, de administração. Quem sabe eu acho que eu devo ter as duas experiências para afirmar uma convicção pessoal. E não fazer tipo. Falar, olha, eu não tenho, eu até disse esse tempo atrás, olha, o legislativo é pesado, porque a gente tem ideias, gostaria que as coisas fossem materializadas no outro dia, e depende de nós, no caso aqui são 19 vereadores, eu sou um, depende dos 18, haver concordância, e essas coisas demoram. Não é que são piores ou melhores, não é nem essa a questão, mas demoram. Quem sabe no executivo a gente pode ter um projeto e experimentar o projeto, se ele dá certo ou não, com mais rapidez, com mais objetividade.
Então, olha, eu quero contar uma coisa aqui interessante. Eu sou, por parte da mãe, da família Garcia Garcia. São meus bisavós e avós que vieram de Granada, na Espanha. Porque para São Caetano do Sul, depois da década de 45, do ano de 40, veio para São Caetano imigrantes. Veio uma leva maior de italianos, portugueses e também espanhóis. Então, os Garcias vieram, que são meus avós e bisavós, como eu disse, vieram de Granada. Se instalaram na Rua Alegre. A minha mãe fornecia, tinha as vaquinhas leiteiras, fornecia leite, batia na porta das casas e fornecia leite e tal. Meu bisavô foi o primeiro a morar naquela casinha da ferroviária. Eles trabalhavam na rodoviária, na rede ferroviária, naquela casinha que era de metal, de lata, sei do que for, foi ele que usou pela primeira vez. Então estamos aqui por parte de mãe e de pai há muitos anos em São Caetano do Sul. Nasci na Rua Taipas, no número 611, ainda foi a dona Modesta, que era uma parteira que foi atender a minha mãe. Então, uma família bastante humilde. E são evangélicos de igrejas pentecostal, meus pais. Nós convivemos bem com a cidade, com a sociedade de uma maneira geral, mas sempre num segmento mais humilde, até que depois, conhecendo o Antônio Russo, indo para a associação comercial, fui diretor da associação comercial, a convite do senhor Mustafa Abiduni, então as coisas foram se ampliando. Eu tive o primeiro casamento aos 18 anos, casei muito novo, até por causa das coisas religiosas, etc, etc. Mas convivemos, minha ex-esposa, minha amiga, trabalha numa das empresas, tive 4 filhos que já estão formados, meu filho casou agora no civil na quinta-feira, é o Tiago, então tive a Simone, que é a minha filha, que me deu 2 netos, a Ana Ali, o Tiago e a Carol. Estão na atividade comercial, na atividade de jornalismo e também na advocacia. Tenho 2 filhos advogados. Olha, São Caetano do Sul, independente de um ufanismo político, fazer tipo, é uma cidade que tem tudo para que nós possamos fazer, por exemplo, pilotos, fazer assim experiências, no bom sentido, principalmente com a administração pública, na área de segurança. Olha, imaginar que nós temos um IDH, que todo mundo é rico em São Caetano do Sul, isso é uma falácia. Nós temos cortiços, temos mil problemas. Penso que São Caetano do Sul é como a sociedade brasileira como um todo. E como é uma cidade pequena, você pode fazer na área de segurança, você pode criar assim novas opções, não é um alto investimento que a cidade São Caetano do Sul é o 4º menor município em extensão territorial do país, entre os 5.500 e poucos. Do estado de São Paulo, São Caetano do Sul é o penúltimo menor em extensão territorial. Então ele é pequeno, muito adensado, de famílias que estão em vários segmentos, A, B, C, como for, com vários rendimentos, com empresas que sobressaíram e têm ressonância nacional. Porque em ressonância nacional das coisas que acontecem em São Caetano é tudo, tal do IDH, empresários da cidade, uma série de... Nós temos criatividade em pessoas. Então é uma cidade importante para a gente amar, para aprender, para fazer piloto, que depois possamos exportar para outros municípios brasileiros. Então não tem como não gostar, não amar, não querer se doar, para ter experiências, para crescimento. Porque todos nós estamos num processo, numa estrada de evolução, de conhecimento. Então é um campo muito importante para que a mente, que os conhecimentos sejam aplicados em São Caetano do Sul, aperfeiçoados e até exportados. Então, no espírito de colaborar com o Brasil, São Caetano tem esta possibilidade. Agora, o que falta em São Caetano é assim, por causa talvez do provincianismo, qualquer outro estudo sociológico que eu não tenho capacidade de fazer, mas é um sentimento só, então não é uma verdade, é algo que eu penso e nem sei se eu creio mesmo nisso, porque não tenho tantos detalhes de informação. Mas o que precisaria era afastar um pouco a vaidade, afastar um pouco. Nós nunca vamos liberar totalmente a vaidade, mesmo porque Salomão, o grande sábio que está lá na Bíblia, diz que vaidade é o pior dos males do homem. Nós precisaremos deixar um pouquinho de lado a vaidade, e as pessoas que têm essa possibilidade de criar, de fazer pilotos, de fazer experiências sociais com São Caetano do Sul, possam de verdade se unir. Esquecer quem é o prefeito, se unir
e ter experiências em São Caetano, até para que a sua vida pessoal, no aspecto financeiro, econômico, seja o que for, possa evoluir também na sua vida espiritual, de dizer eu fiz alguma coisa, ganhei, fiz, tenho as vaidades, os interesses seculares, mas eu contribuí com a sociedade, olha, eu fiz algo importante. Então, é fácil amar São Caetano, tem tudo para nos estimular a conviver, afastando um pouquinho a vaidade e nos unindo. Comida caseira é no Chinas Bar. Almoço de segunda a sábado com cardápio variado. Entre os destaques, bife à parmegiana, cupim frito com purê de batatas e a deliciosa feijoada toda quarta-feira. E tem mais, batidas, sucos, lanches e salgados. Chinas Bar, tradicional ponto de encontro para o happy hour em São Caetano. Rua Baraldi, 1114, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olha, você citou aí uma palavra mito. E eu li, ou talvez eu gostaria de dizer, eu gosto de escrever, escrevo livros, mas eu diria a todos para ler um livro maravilhoso, O Poder do Mito. O livro chama O Poder do Mito. Joseph Campbell, O Poder do Mito. Para mim, um dos melhores livros, talvez o melhor livro que eu li em toda a minha vida, e eu li bastante. Então, eu digo o seguinte, eu tenho um mito, vários mitos, e a gente vai superando os mitos, vai quebrando os mitos e encontrando outro. Diz Joseph Campbell que o mito são assim estradas, que abrem estradas para nós percorrermos na estrada da evolução. Então, eu tenho como mito, eu li muito sobre Getúlio Vargas, um baixinho, na barriguda, eu também ando meio barrigudo, e sou baixinho, não estou me comparando a ele. Mas como mito, um homem que fez muito, talvez o maior presidente humano que fez, Getúlio Vargas. Depois, evidentemente, não vivi nesse período, nasci em 53, e aí tem o mito do Antônio Russo, um homem combativo. Um outro, não tão mito, mas também alguém que me chamou a atenção, o tribuno Luiz Olinto Tortorella, pessoas aqui da cidade. Então, são homens que eu os julguei homens combativos, homens que falavam o que sentiam. Se eu venho, já no primeiro bloco disse, que nós estamos tentando encontrar um novo caminho assim, de comportamento político, mais humanizado, mais claro, sem um perfil feito por marqueteiros, não é? E eu entendo que nós estamos dentro da cidade de São Caetano do Sul, eu tenho certeza absoluta, porque os técnicos, para enfrentar o problema da dívida, que tantos falam que eu só falo de dívida, mas para enfrentarmos isto, então temos que enfrentar chamando a atenção, chamando o povo para participar, povo que tem consciência das coisas, não mais multidão que segue um grito de alguém. Então, eu tenho feito coisas que às vezes eu até me surpreendo comigo mesmo, gostaria de não ter feito aquilo. Mas eu preciso chamar a atenção. Agora, para saber se eu chamo a atenção, só porque eu quero ser novamente vereador, porque eu quero ser prefeito, governador, ou se eu quero chamar a atenção para uma realidade que o povo julgue, para uma realidade de aproximar o povo para encontrar solução junto. Não adianta só ficar criticando, não é isto. Se o povo não tomar conta dos seus interesses, quem vai tomar, não é? Então, tenho sim feito coisas mais polêmicas, eu tenho certeza disso. Eu tenho feito algumas considerações, onde já se viu, ou sentar lá e falar assim, vá catar coquinho você. Então a pessoa faz uma crítica e eu aproveito aquilo para dizer, escuta, eu não sou um político que tenho que te agradar, eu tenho que cumprir aquilo que está na Constituição como fiscal do povo. E se ele quiser falar contra o Paulo Pinheiro, que é o prefeito, eu vou falar, Paulo, aqui vocês, eu estou colaborando com o Paulo. Eu não estou ofendendo o Paulo. Assim como aqueles que vierem me criticar, não tem nada a ver com as minhas coisas pessoais. Se eu sou barrigudinho, baixinho, careca, pobre ou rico, tem que ver o que eu estou fazendo. Fazer a crítica. Você não é um vereador combativo. Por quê? Por isso, por isso. E faça assim. Então está me ajudando. Nós estamos em parceria, eu e o povo, o político e o povo. Então não tem problema neste momento me julgar um pouco mais agressivo,
Eu não sou de falar palavrões, não vi a minha vida fazendo assim. Mas às vezes eu escrevo lá, bata catar coquinho, seu chato, você é bobo, sei lá. Então estou fazendo alguma coisa, realmente, é verdade mesmo, para chamar a atenção. Mas chamar a atenção não para o Éder, porque já disse que não há homem bom, maravilhoso, poderoso, nem nada disso. Mas para chamar, participe, povo. É como se cutucasse o povo, vai, como se entregasse uma dor para o povo, para que o povo, diante da dor, do sofrimento, então vamos tirar o Éder, mas vamos assumir e vamos fazer alguma coisa. Eu me sentiria instrumento, mesmo que alguém pensasse que é maluco, teve muita gente que foi pensar de maluco depois com o passar do tempo, porque o tempo é senhor de toda a razão, então foram compreendidos. Espero ser compreendido, porque eu tenho certeza na minha consciência que estou querendo fazer o melhor. Ser diferente, sim. Não há. É verdade, eu tenho vaidades também. Muito bem. Essa é uma boa pergunta, uma boa colocação. Quando que eu imaginei que eu devia fazer uma luta mais forte, mais aguerrida e mais denodada? Eu fui procurado, não vou dar nomes, mas por uma pessoa que se relacionava, um empresário que se relacionava com a prefeitura. E aí ele me contou tantas coisas bárbaras, que os desbandos que havia em São Caetano do Sul influenciavam na vida das pessoas e tal. Fui procurado também por uma senhora que era filha de uma senhora que estava sendo internada, a dona Emília Fredo Manganotti, que foi para um hospital que estava sendo inaugurado, o Maria Braido. E essa senhora, com câncer no reto, com 85 anos, ela foi muito mal atendida e ela veio a falecer. Então o problema não é porque tinha o câncer, tinha uma certa idade, não é o que a pessoa faleceu, é o que ela passou, os problemas que ela teve na hora da morte. Não tinha aquilo para amenizar o sofrimento que ela sentia no corpo. Então, aquilo me constrangeu e assim outras pessoas, nós fizemos há quase 10 anos, para completar 10 anos, criamos a Associação São Caetanense Emília Alfredo Manganotti. E aí começamos a trabalhar muito. Só que em São Caetano do Sul só tivemos 8 prefeitos. Esse é o 9º prefeito, é uma cidade nova com 65 anos, que era a Vila de Santo André. E aí nunca houve luta, nunca houve oposição. O prefeito sentava lá na cadeirinha e falava, agora é o João, agora é o Pedrinho, e aí colocava quem queria. Pela primeira vez, houve uma oposição em São Caetano do Sul e eu estive presente neste grupo que fez oposição. E era o prefeito, por um acaso, era o prefeito Auríquio. Então, como não havia oposição, você mexia numa coisa, aparecia outra, e nós fizemos mais de 140 processos, interpelações, tudo um número muito grande. Por exemplo, o prefeito anterior, o José Auríquio Júnior, está condenado por improbidade administrativa, aonde a associação fez a representação, onde nós fomos litisconsorte com o Ministério Público. E assim muita coisa aconteceu. Nós nos julgamos a única oposição em São Caetano naquele período, desses últimos 10 anos. Então, foi aí que começou, com a história da dona Emília Alfredo Manganotti, de um empresário que teve muitos problemas na relação com a administração anterior, do Auríquio, mas que já vinha com mazelas de outras administrações. Então, evidentemente, não foi só o Auríquio que criou situações que não eram condizentes com o bom senso. Não é pureza, não, todo mundo tem vaidade, mas era exagerado os problemas que eles faziam de um verdadeiro assalto aos cofres públicos. E o que é muito ruim em São Caetano é o que nós arrecadamos, próximo de R$1 bilhão, com todos os próprios públicos prontos, ruas, asfaltadas, iluminação, escolas, tudo pronto em São Caetano do Sul e nós não temos gestão. E a falta de gestão é premeditada para que ninguém possa ter uma boa gestão, porque a boa gestão fica transparente. Agora, a má gestão é tudo feito nos porões, e através daquilo que está nos porões ninguém vê nada e eu posso me locupletar. Isso é uma prática que vem em São Caetano, por isso que eu insisto tanto na transparência. O estímulo veio da história triste, que o tempo ainda vai contar melhor, da dona Emília Alfredo Manganotti, uma senhora que, só para você ter uma ideia, caiu da cama, quebrou a perna, não tinha aparelho, era por fora a Bela Viola, o Hospital Maria Braido. E por dentro, pão bolorento. Não tinha nada. Enganaram o povo para pôr as pessoas a sofrer. Aquela história nos comoveu e nós viemos lutando muito.
E isso, a associação precisava divulgar o que estava fazendo. Ela criou, então, o jornal A Trombeta, acordando São Caetano do Sul. E o jornal, as pesquisas Ibope, era o segundo, terceiro jornal mais esperado ou lido em São Caetano do Sul, porque era novo, não era a capacidade do jornal, nem os seus agentes que faziam notícia. É assim, era tudo subserviente, não tinha oposição, não tinha nada. Alguém está falando algo novo, até por ser diferente. E ser novo chamou muita atenção. E o jornal A Trombeta foi decisivo para que o povo, no nosso ponto de vista, para que o povo entendesse que tinha que fazer uma mudança. Então eu falei dos mitos. Um homem que me chamou muito a atenção, cantando músicas sertanejas. Aqui em São Caetano do Sul tem aquela dupla que fez muito sucesso, quando a música sertaneja estourou no país todo, que é o João Mineiro e Marciano. E o Marciano é de São Caetano do Sul e muito amigo do Luiz Olinto Tortorella. E o Luiz gostava de cantar. Nós cantamos muitas vezes juntos. Aquelas mesmas músicas bonitas, interessantes, que falava muito de amor e falava do comprometimento e o sofrimento das pessoas sertanejas ou o que for. Então, eu gosto mesmo de cantar, toco um violãozinho, gosto de cantar. E cantei na rua com as músicas do Moacir Franco, é do nosso período, músicas de sentimento, e cantei com ele. Ainda ontem chorei de saudades, relendo a carta. E essa era uma música que ele cantava. Cantava outra, lá vai a chalana, bem longe se vai. Era ele cantando esta música. E muitas músicas desse tipo. E nós saímos na rua cantando muito junto com o Luiz Tortorella. É por causa do mito, eu quis imitar o mito. Gostei de imitar coisas boas de pessoas boas. Muito bem. Olha, houve um movimento no começo do século XX. 1900, são americanos que vieram para o Brasil e eles eram chamados tendeiros. Eles faziam tendas, como essa de circo, e chamavam as pessoas e eles se apegaram num movimento chamado Pentecostes. O dia de Pentecostes, eles eram os pentecostais, aqueles que entendiam que deviam ter uma vida assim bastante recatada. Os pentecostais, naquela oportunidade. Então, não podia ir ao cinema, não podia ir à praia, o moço não podia deixar o cabelo cortadinho. Quero contar uma coisa, estamos aqui falando da vida pessoal. Meu pai, com todo o bom interesse de servir ao Senhor, a Deus e ir para o céu, fazia então, praticava as ideias que esses americanos tendeiros trouxeram para o Brasil, pentecostais. E aí eu deixei um pouquinho na época do Roberto Carlos, uma franjinha aqui, porque era tudo cabelo americano, tudo muito curtinho. E meu pai cortou com a tesoura este cabelo. Fui lá, um motivo de muita brincadeira, chocarrice dos meus coleguinhas do grupo 28 de julho. Então a religião era muito pesada, não podia ver televisão, não podia jogar bola, não podia fazer nada. E a primeira namoradinha que eu tive, o primeiro beijinho que eu dei, que era com outra moça que também vivia sob a égide religiosa muito assim, fervorosa, muito discriminadora. Vivíamos num gueto, vamos casar. Casei então, com 18 anos, veio os filhos. E eu falei, será que eu vou ter que fazer assim com os meus filhos? Eles não vão participar do mundo mesmo estando no mundo? E então comecei a ler muito a Bíblia e verifiquei que Deus não queria criar um diabinho, porque se Deus criasse um diabo, ou criasse, ele não seria muito bom. Se ele permitisse que o diabo existisse e fizesse as maldades que o diabo faz, Deus também não seria onisciente, onipotente, onipresente. Se Deus não sabia, ele não é tão poderoso assim. Se sabia, ele também não é tão bonzinho. Então comecei a analisar muito e percebi que descobri que a Bíblia é uma visão que eu tenho, que a Bíblia fala de uma ciência muito avançada perante a ciência que está na Terra. A Bíblia tem hierarquia, tem anjos, arcanjos, querubins, serafins. A Bíblia fala de uma outra ciência. A ciência atual hoje mostra que há bilhões de galáxias e certamente universos paralelos. Não é possível que nós estejamos sós no universo.
há movimentações dentro da Bíblia muito importantes. Os feitos de Moisés, a palavra nuvem aparece 242 vezes na Bíblia. Então eu comecei a verificar que não era só os pentecostais que tinham a visão correta. E aí comecei a analisar e venho escrevendo livros. É o terceiro título. O último livro é Decifrando o Óbvio, sustentando a tese que nós não estamos sós no universo. É que nós estamos realmente na estrada da evolução. Todas as coisas acontecem dentro de uma programação. Aquela ideia de que o passarinho bonzinho, pequenininho, que bate as asas lá no Oriente, tem influência aqui. É verdade no meu ponto de vista, e é isso que eu sustento no livro. Tudo está interligado. A nossa gravação hoje aqui, o telespectador, o internauta que estiver vendo este programa, está por um motivo vendo o programa. As coisas todas têm um motivo, e este é o motivo de um poder, sabedoria e inteligência que governam todos os universos. Nós somos, na verdade, espíritos eternos. Nós não somos matéria. A matéria é usada, segundo a Bíblia, só e tão somente para se expressar e para os espíritos evoluírem.